Projeto Marcas da Memória, 29 de abril de 2011, entrevista com o Sr. José Maria, sessão extra, pedido do próprio entrevistador Tasso Araújo, presente, Hermano Oliveira e Ana Araújo. Então, Sr. José, por que o senhor pediu mais uma sessão? Eu pedi porque é o seguinte, eu esqueci duas coisas. Primeiro, eu esqueci de dar a senha do Partido Comunista, para o que é e para que serve. Isso deveria constar no começo da entrevista. Antigamente, todos os nossos membros sabiam isso decorado. O que é o Partido Comunista? O Partido Comunista é uma vanguarda organizada e esclarecida em defesa dos direitos dos trabalhadores. Aí vem a outra interrogação: em que se baseia esse Partido Comunista? Ele se baseia na solidariedade internacional proletária. É a base do Partido Comunista em toda parte do mundo. Se tiver ao contrário, está fora do caminho. Bom, então, outra coisa, para que serve o Partido Comunista? Porque às vezes tem pessoas assim que é do partido, assim, parece um clube de futebol. Não, eu sou do Partido Comunista, é questão toda. Não, a gente quando entra no partido é para trabalhar em defesa dos humildes, para orientar ou tentar ajudar a resolver os problemas de uma maneira ou de outra. Então aqui nós tivemos um exemplo da criação do sítio das Palmeiras, que fica perto, aliás, de uma comunidade muito bem educada, né? É difícil ver violência lá, essa questão toda. Parece que eles herdaram aquela educação que nós temos na formação da comunidade. Eu morava aí na rua 11 de agosto, em Bomba Grande. Quando chegou um dia de domingo, às 5 horas da manhã, um companheiro, que era plantador de verdura e que morava ali na área. Aí disse: Zé Maria, eu como era secretário do partido nessa área, secretário de organização de massa, quer dizer, organização da massa humana, e eles foram bater na minha porta. Zé Maria, uma invasão está acontecendo. Aonde? No sítio das Palmeiras. Aí terminei de tomar café e fui com ele. A pé, chegamos lá, era uma... Isso que ano, Sr. José? Isso foi no ano que a Arraes foi prefeito, foi em 60. Foi em 60, né? A Arraes foi prefeito em 1960. Aí chegamos lá, era um terreno muito vasto, aquele muito deserto, um banco de jurubeba muito alto, assim, o jurubeba tinha uns 2 metros e pouco de altura e dava muito bem para esconder uma pessoa ali. O primeiro invasor que nós encontramos lá foi um soldado da Rádio Patrulha. Estava lá com os filhos, uma barraca armada de lona, e ele estava ali embaixo. Depois fui chegando mais, no dia de domingo. Quando eu estava conversando com... Aí uma pessoa bateu no meu ombro, pelas costas. Quando eu olhei, era o vereador Sérgio Xavier, um vereador do PTB, cara muito atuante aqui nessa área. Foi o candidato que mais pegou voto aqui nessa área. Essa sétima zona, de Madalena até Várzea, é uma área muito politizada. Mas é difícil eleger um vereador, porque todo mundo tira voto daqui. E ele conseguiu 80% da votação aqui nessa área. Ele bem moreno, ele, PTB, Sérgio disse: que é isso aqui, Zé Maria? Eu digo: rapaz, é uma invasão. Ele disse: isso é contra a lei. Ele era vereador, né? É contra a lei. Eu digo: sei que é contra a lei, mas a falta de habitação fala mais alto. Ele está certo, eu vou ficar aqui com você. Hoje o dia. Ficamos lá no sanduíche com o Guaraná, arranjaram um tamborete para ficar sentado. Passamos o dia lá até a noite. Agora, Zé Maria, amanhã eu estarei na Câmara. Vou fazer um apelo ao prefeito para dar uma assistência, segurança pessoal e uma assistência jurídica, para não deixar que a polícia invada isso aqui. Tá bom. Ele foi, a questão toda. 2 dias depois chegou o dono do terreno na prefeitura. Era o senhor Ben de Lima, para reclamar a reintegração de posse. Aí o prefeito Arraes disse: primeiro eu vou ver a sua situação na tesouraria da prefeitura. Só depois disso eu fui posse de responder. Agora não. Aí pediu, parece que uns 5 dias de prazo. No fim da semana ele chegou e disse: Arraes estava com os documentos. Isso deve uma importância que equivale a metade daquele terreno. De acordo com a valorização levantada pela prefeitura, ele disse: puxou o talão de cheque, vou passar o cheque, eu não quero. O senhor não quer cheque, senão nem cheque nem dinheiro.
O senhor quer o quê? O senhor quer terreno. Ah, mas o terreno é um patrimônio da família, o senhor fica com a metade do terreno do seu patrimônio e a metade o senhor cede para os moradores. Porque se o senhor não fizer isso, nem o senhor nem o prefeito vai ter sossego, porque vai haver invasão uma atrás da outra. Aí vai haver violência, sabe como é. Então é melhor o senhor abrir de mão dessa parte, metade do terreno, que equivale ao que o senhor deve. Eu nunca paguei imposto desse terreno, há anos e anos. Aí ele churumingou e tal, e terminou aceitando. Aí a prefeitura dividiu, achou metade do terreno, deixou para ele, e a outra metade terraplanou e fez loteamento para os moradores que estavam invadindo. Aí nós entramos, nós como políticos do partido, entramos para fazer cadastramento, fizemos um grupo de umas 15 pessoas, né, para dar assistência ali. Nessa assistência tinha gente entendida de contabilidade, gente escriturária, essa questão toda, principalmente daqui, tinha funcionário aqui da universidade também dentro do grupo. E começamos a dar assistência aos moradores. Ele conseguiu abrigar todos os invasores, fez a terra para nós, loteou o lote, botou meio fio e as pessoas foram se instalando. Não pagava nada, somente onde estava morando, tirava o material do barraco e armava dele, do jeito que eles quisessem que pudesse. Depois sobrou uns 40% do terreno, ele foi tirar o pessoal do morro. Ele não gostava de gastar com escorar barreira, ele tirava o camarada de cima e o de baixo botava para um terreno plano. Então ele ficava livre de desabarrar com a barreira. E trouxe um bocado de gente ali daquela área de Casa Amarela, Bibiriba, aqueles morros. Ele dava de risco, ele já tinha o cadastro, trouxe todos para cá. E foi criada assim, como eu falei, foi criada uma cooperativa com os próprios moradores que angariava dinheiro entre eles para fazer a compra de material, de cimento, de madeira, de telha. Todo esse material era comprado diretamente na fonte, sem intermediário, né? Os transportes eram feitos pela prefeitura, né? Também não se pagava nada. E assim nós construímos porque essa assistência nossa ficou até 64, porque em 64 eles prenderam algumas pessoas da diretoria e não foi possível ficar administrando, mas a vida já estava criada sob aquele processo. Muito antes do golpe, a gente fomos solicitados também para fazer essa mesma coisa em Cajueiro Seco, outro terreno. Aí foi o governador, já era governador Miguel Arraes, comprou em Cajueiro Seco, em Prazeres, um grande área de terreno para fazer uma vida, para tirar gente do morro e botar para lá. Cajueiro Seco. Era plano, né? E nós fomos lá, criamos também uma cooperativa, tá? E já tinha lá uma associação. E já estava afiliado nessa época à Federação de Bairro, e que dava assistência não só à comunidade, como ajudava também as comunidades organizadas que estavam no local. Lá nós tínhamos uma associação no Cajueiro Seco, mas tinha um problema, porque o presidente não era de Cajueiro Seco, era daqui do estado do Caiara. Ele conseguiu passar 4 anos lá como presidente, depois queria renovar o mandato, perdeu. Depois não queria entregar, aí apelaram para a federação, né? Foi eu, um amigo dos Torrões, nós dois, para resolver o problema. Fomos os policeiros nós examinamos o documento da eleição, essa questão toda, terminamos dando posse à diretoria, que foi eleita às 2 horas da madrugada. Viemos para cá, temos um camarada de volta para o Caiara, e a associação, que a associação que o pessoal que ganhou era de Julião, e o cara não quer entregar por isso. Não, pode ser de Julião, pode ser de quem quiser, a questão é que eles ganharam no voto. Você perdeu. Direito é direito. Então ficamos com a federação dando assistência a essas associações. Aí foi quando houve a minha aproximação com o padre Romano. Eu estava, porque todas as tardes eu era funcionário do JK e saía para palestrar como presidente da federação, era Amaro Vanderlei, na rua Santa Teresa. E quando chegou um pessoal, 3 camaradas do culto de Julião, uma falatória danada, eu pedindo providência ao presidente contra um padre americano que estava desarticulando as associações. Olha, veja só.
Aí o Mário Wander disse, não, porque a gente precisa de providência, porque pode prender esse padre e vai embora. Eu disse, não é assim. As coisas não se agem com violência. Primeiro, eu preciso saber quem é esse padre e o que é que ele está fazendo. Não, ele está ali. Onde é que ele está? Está naquela área de Cordeiro, Zumbi, por ali assim. Está naquela área ali. Aí eu disse, é na tua área, Zé Maria, que tu mora. Tu conhece aquilo ali. Me procura esse padre e me dá o informe dele. Tá bom. Aí eu saí de lá, vim direto com a associação do Cardoso, ele estava se reunindo, a reunião mensal. Faz parte do debate, essa questão toda, reunia todo mês. E depois o tesoureiro, Gil do Falcão, era ajudante de missa do padre Romeu, tesoureiro da associação. E quando terminou, ele disse, Maria, eu quero lhe convidar para assistir uma palestra. Bom, disse, agora, com quem? Com o padre Romano. Era o tal padre. Ele está aí na rua Ribeiro Roma. Vamos lá agora? Vamos. Liguei a hora de conhecer o padre. Aí fui. O padre falava muito, porque o padre era suíço, não falava português, tinha uma secretária que sempre nos ajudava no dialético dele para a gente entender o que ele queria dizer. Aí ele conversou muito sobre a evangelização e depois eu conversei sobre o lado político da história, da organização política. Quando eu terminei, aí ele disse para a secretária, homem bom, esse, homem bom. Aí era Lorena. Ele está lhe elogiando, Zé Maria, por seus pontos de vista. Aí depois ele esclareceu que queria fazer um convênio comigo para eu dar assistência política e dar assistência evangélica nas comunidades. Eu queria fazer isso com... Aí ele quer fazer um convênio com você, Zé Maria. Enquanto ele faz a evangelização, você faz assistência política. Mas não podemos, né? Aí ele estava com um jipe, ele foi me levar em casa. Ficamos amigos, né? Onde ele ia fazer, José Maria, vem cá, que nós vamos para tal canto assim, nós vamos fazer a evangelização e você vai também fazer o lado político conosco, né? E ficamos unidos. Aí eu fui lá no outro dia e disse para o presidente da federação, o padre não é americano, nem veio para acabar com a associação. Ele é um padre da pastoral da igreja suíça, veio trazido aqui por Dom Helder e está evangelizando as comunidades. E fizemos um acordo para trabalhar junto. Ele faz o lado religioso e faz o lado político. Ele está vendo, por camaradas, está vendo que não é nada que você falar, que o padre não é americano, é um padre suíço. Né? E veio para ajudar. Né? Aí ficamos amigos. Isso durou até o golpe de 64, quando ele foi preso. Ele foi preso na divisa de Maceió e Recife. Ele andava de paletó, com a paisana. Quando vieram saber que ele era um padre, ele já tinha sido massacrado. Foi a diocese que foi tirado da cadeia lá na divisão. Depois ele faleceu. Né? Então, tivemos também um bom trabalho numa plenária. Essa plenária foi feita no ano de 65, no sindicato dos tecelões. Eu estava perseguido, mas a coisa pior da vida é você viver num convívio político e depois ficar proibido de falar com as pessoas. É uma tristeza, é pior do que falar para alimentos. Você sente aquele vazio, aquela coisa, a vontade de saber o que é que está acontecendo, sabe? Aí eu saí uma noite e fui para a Rua dos Aliados, no Cardoso, na casa de um amigo, que também a situação dele era muito boa. O nome dele está até nessa listagem que eu tenho, Civica. Aí começou, como é que está, Zé? Eu contei a história aí, como é que eu estava, essa situação está. Aí foi quando chegou um padre muito jovem, alto, francês, padre Maurício, da pastoral da Igreja da França. Também foi trazido por Dom Helder para... Aí foi quando o Civica disse para o padre, aquele problema, aquele projeto que vocês vão discutir
amanhã, nós vamos discutir amanhã no sindicato, eu já expus para o Zé Maria aqui, ele tem uma opinião diferente. E sim, aqui no Governo das Indústrias, sim. Aí, dá aí a tua opinião, Zé Maria. Ele disse, padre, a opinião que veio do governo de Castelo Branco, né? Para receber a aprovação da ACO, é no intuito de diminuir as lutas operárias por salário para dar lugar ao que os industriais tenham mais dinheiro de investir mais nas suas indústrias e produzir mais. Aí, padre, se vai restringir os aumentos de salário, o trabalhador vai deixar de consumir mais, consumir menos. E, na minha impressão, como é que diz, a firmeza dessa indústria é o consumo interno. Porque, tecnicamente, eles não vão enfrentar uma técnica francesa, uma técnica alemã, inglesa, por aí assim, que tem uma tecnologia muito mais sofisticada. Esses produtos que eles vão duplicar, fabricar mais, vai vender a quem? Na Europa, a preço de pão doce? Que não vai ter, porque os produtos são mais caros do que os de lá. Porque lá são tecnicamente bem sofisticados esse processo de fabricação. Então vocês vão sacrificar o trabalhador aqui, dando um péssimo salário, sem dar aumento a ele, para que o patrão fique mais rico, para investir em mais produção e ficar estocado aí. Porque o próprio trabalhador não vai ter condição de consumir mais, vai consumir menos, porque vai estar ganhando menos. Aí o padre disse, isso é um bom argumento. Aí disse, leva ele para lá amanhã. Sem saber que eu estava perseguido, né? Aí eu disse, vamos ver, eu disse, eu vou para a plenária, mas não vou falar, né? Porque senão tinha gente de olheiro lá na plenária. Eu digo, eu não vou falar na plenária. Mas depois dividiram 5 grupos e eu fui para o grupo 1, onde tinha 2 padres franceses. De mocinho eles. Aí propuseram o negócio da redução do salarial, não dar salário, nem atender a luta salarial para que os patrões tivessem mais condições. Aí eu levantei a minha argumentação. O pessoal aplaudiu, né, do grupo, e levaram para a mesa. E na mesa foi aplaudido e não se deu a aprovação ao projeto que os militares queriam para a indústria e comércio, né? Então, esse negócio de congelar salário, nós fomos contra e fomos vitoriosos. A plenária repudiou. E foi, assim, muito importante a nossa participação nesse sindicato, apesar da perseguição. Estava muito violenta, mas nós conseguimos colocar do ponto de vista junto com o padre Romano, e foi a última vez que eu vi o padre Henrique. 10 dias depois ele foi assassinado. Então, eram esses pontos que eram muito importantes, inclusive da organização da federação que foi feita no começo do governo de Arraes. Quanto ao governo Pelópio da Silveira, nós fizemos várias associações para essa área metropolitana toda, porque o pessoal estava engasgado pelo governo anterior, não deixava, perseguia. Com Arraes, com o Pelópio, aí a coisa, a democracia sabia. E antes do Pelópio nós tivemos uma luta muito grande que foi pela autonomia. O Recife não tinha autonomia. Os prefeitos eram nomeados pelo governo. Foi o Antônio Pereira, aquele Maciel, que tem o nome do Campo Santa Cruz, foi prefeito. De Jair Brindeiro, que era médico, também foi prefeito nomeado. E o Pelópio também foi um dos únicos prefeitos nomeados que deixou marca. Quer dizer, então a gente fala assim, às vezes a popularidade da pessoa não se confunde. Pelópio também foi um prefeito nomeado, mas teve uma postura completamente diferente dos outros. E marcou a opinião pública. Marcou de tal maneira que quando houve a autonomia foi um projeto do deputado Barro de Carvalho. Era com ele que nós fazíamos a luta no Congresso. Barro de Carvalho fez o projeto
de autonomia do Recife, depois ele tornou-se senador, né? Morreu como senador. Então, Barros Carvalho fez o projeto de autonomia e nós articulamos o apoio no meio das massas, aqui no Recifense, para voltar o direito do Recifense eleger o seu prefeito. Por que fizeram isso? Porque os governos eram direitões, reacionários, e não ganharam. A Gamila Magalhães, que foi um dos caras mais populares da direita, morreu com uma mágoa que nunca ganhou uma eleição em Recife. Ele chamava-se realmente uma cidade cruel. Por mais que ele fizesse, ele não votou. Nem ele, nem Cordel de Faria, nem Telvino nunca ganharam a eleição aqui. Né? Quem dava vitória ali era o interior. Né? E por isso eles fizeram questão de colocar ela num estado de segurança, sem ter direito a eleger o prefeito, porque eles não teriam condição de eleger prefeito nenhum aqui. Então para ele foi muito bom, né? Para ele ficaram tranquilos. Tinha o direito de nomear o prefeito depois do governo eleito. E era isso que eles faziam. Então. Mas o Pelópita foi um prefeito nomeado e deixou marcas, de maneiras que quando houve a autonomia de Recife, que ele se candidatou-se pela primeira vez, foi um banho de voto aqui na cidade de Recife, né? Admirou todo mundo aqui a avalanche de voto que o Pelópita bateu 3 candidatos. Os 3 candidatos somados não deu metade dos votos que ele ganhou. Pelópita sozinho, né? Porque ele deixou uma marca no trabalho que ele fez, como ele não seguiu aquela rotina dos outros, né? De ser contra o povo, de ser um prefeito. Não, eu não quero. 5 horas da manhã, naquela época não tinha Coab, não tinha tabelamento de preço, não tinha nada. Era a prefeitura que era responsável por tudo, tabelamento de preço. E era 5 horas da manhã, ele estava no mercado de macacão, ninguém conhecia ele, fiscalizando os preços das mercadorias que eram vendidas, da carne, do peixe, da questão toda, tá? Ele criou fama por isso aí. Toda de manhã ele marcava um mercado para visitar. Aí ninguém conhecia, que chegava lá como de macacão, como um trabalhador. E quando o camarada via, estava atuado. A inflação por venda de produtos acima do preço. Né? Então ele, com a população, ficou simpática a esse gesto dele e deu a resposta quando ele foi candidato, de fato, legalizado pela autonomia de Recife. Bom, era mais ou menos isso que eu queria acrescentar na minha entrevista, inclusive aquele cabeçalho que eu falei, né? Não sei como é que vocês vão arrumar isso aí. Então, o senhor trabalhou na campanha de Pelópita? Trabalhei. Trabalhou? É. O senhor tem alguma história para contar, alguma coisa? Não, a história é o seguinte, nós trabalhávamos dentro de uma campanha paralela com o Partido Socialista, ele era um Partido Socialista, né? E ele, Julião, era do Partido Socialista, mas ele não tinha, o Partido Socialista não tinha aquela garra que nós tínhamos no processo de organização. Quer dizer, as organizações era sempre conosco. Então, Pelópita Silveira foi um camarada que deveu muito ao Partido Comunista pela maneira de organizar, porque esse pessoal faz umas campanhas muito doidas, sem experiência, sem calcular o terreno que deve caminhar. E nós fazíamos a coisa com um pouco de segurança. Então, o Pelópita nos tinha muita atenção. Ele era um cara assim, ele tanto fazia ser do Partido Comunista, ele era bastante seu cidadão. Recorria a ele, no dentro do possível, ele atendia, sabe? Ele não discriminava. Nós tivemos um problema no Cordeiro muito sério. A iluminação da rua Gomes Taborda foi um correligionário dele que fez o movimento, fez abaixo-assinado para pedir, assim que ele foi eleito. Chamado Raimundo Nogueira, era do Partido Socialista, tá? Foi candidato a vereador, era a mania que ele tinha, cantava vereador, ele nunca ganhou nada, né? Aí eu cantava vereador e cantava deputado, etc. E um dia encontrei com ele e ele estava muito decepcionado. Como é que está, Raimundo? Ele disse, a coisa não está muito boa não. Eu fiz um movimento aí com os moradores para iluminar a rua com Taborda, que era no escuro, e foi aprovado pela prefeitura. Foi feito o orçamento, aprovado o orçamento, agora só falta o prefeito dar uma ordem para executar o serviço, e o prefeito até aqui não fez, já vai entrando para o 3º mês. Eu disse, o que, rapaz? Ele disse, e ele disse até assim,
o doutor Pelópita está brincando de bandido comigo, eu sendo do meu partido. Olha, não diga isso, Pelópita, eu não sou do meu partido, mas é um cara sério, que me consta, nunca vi. Não, mas o que ele está falando comigo, eu fiquei calado. Quando foi um dia eu cheguei, nessa mesma semana, eu cheguei na redação da Folha do Povo, aí Davi Capistrano disse, Zé, Pelópita vai pela hora, ele não mora, pelo Zumbi. Vai fazer uma palestra lá, na rua, na esquina da rua Paraguaçu, numa associação mista que tem lá. Eu digo assim um dia, disse, se você quiser participar lá, para depois não dar um parecer, eu gostaria muito. Eu digo, tá certo, eu vou. Eu disse que você havia de pegar o Raimundo agora. Vim direto, passei pelo Cordeiro, quando eu cheguei na rua São Sebastião, encontrei ele. Raimundo, vamos falar com o prefeito agora sobre o teu caso. Ele disse, fala com o prefeito aonde, rapaz, essa hora? Vai dar 7 horas da noite, é isso mesmo, agora. Aonde? Assim no Zumbi. Ele vai para lá. Ele não sabia de nada. Aí eu fui levar eles, chegamos lá, estava tudo acesadão, estava a mesa preparada. Eles, nós sentamos no primeiro banco, na frente. Daqui a pouco chegou o Pelópita com um assessor, sentou, começou a chegar gente e encheu a sala. Ele começou a dar uma explanação, porque o Pelópita foi um prefeito sacrificado. Ele pegou uma prefeitura sem secretaria de finanças, tudo que fazia o governo, não tinha nada, estrutura nenhuma. Ele foi que teve que criar tudo, porque não tinha coisa nenhuma. Toda a secretaria não tinha, porque tudo era feito pelo governo do Estado. Dinheiro, tudo. Aí, uma vez que ele foi eleito, que não era da área do governo, foi negado tudo, né? Dinheiro, verba, tudo, né? Aí o suplício dele. Aí ele explicando todas essas razões aí. E depois que ele terminou, ele disse, agora, quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou disponível, pode perguntar. Eu digo, e agora, Raimundo, pergunta o teu caso aí. Ele disse, doutor Pelópita, eu queria saber por que a iluminação da rua Gomes Taborda, que já faz, completando 3 meses que foi aprovado o orçamento, só falta um ofício da prefeitura para mandar, era Pernambuco Trame, não era Celta, a Pernambuco Trame realizar o serviço e não foi feito ainda. Eu estou numa situação difícil, doutor. Ele disse, espera aí, essa rua não é que chama Rua da Lama? Se é. E eu já despachei faz muito tempo. Até aqui o serviço não foi realizado ainda, doutor, porque o ofício não chegou na Pernambuco Trame. Peraí, rapaz, eu já assinei, faz tempo que eu assinei isso. Pensei que esse negócio tinha que fluir. Não. Aí você vê o que é o problema político, né? Eu disse, olha, amanhã, às 7 horas, eu estou na prefeitura, você esteja lá também. Eu vou procurar no arquivo esse ofício. Se eu não encontrar, eu bato o outro e me dou. Mas amanhã, de manhã, a gente resolve isso. Aí ele falou, chegou às 7 horas, ele estava lá. Já tinha vasculhado tudo que foi daqui, eu não encontrou, estava batendo na máquina. Ele disse, mano, senta aí, eu estou batendo outro ofício porque eu não encontrei aquilo. Quando ele acabou, que entregou, aí chegou a secretária, Dona Carlita Andrade, esposa do jornalista Carlos de Andrade, que era também assessor de imprensa da prefeitura, e era candidato a vereador. Aí ela disse, Dona Carlita, o ofício que eu mandei para a rua Gomes Taborda, dizer que eu estava da luz, cadê? Eu saiba tudo. Não, eu guardei aqui. Aí ele disse, não guardou coisa nenhuma, porque eu já procurei em todo lugar, não encontrei. E eu quero dizer à senhora que eu não gosto disso, eu não tenho esse negócio, esse subterfúgio comigo. Eu atendo a todo mundo, principalmente com o religionário do partido que veio aqui e estava sacrificado lá no meio do povo por causa desse tecido. Não gostei do que a senhora fez. Esse não é o meu princípio. Nem gosto de nenhum funcionário que faça esse tipo de chantagem. Ela começou a chorar, botou a bolsa no braço e voltou, não voltou mais a repartição. Demitiu-se. Aí se concluiu que o Raimundo era candidato a vereador, estava querendo botar aluno, à custa da eliminação. O marido também era candidato na mesma área. O que ela queria fazer, ela esquecer do projeto e ela mandar o marido executar, para que os resultados eleitorais fossem para o esposo, jornalista Carlos de Andrade. Tudo do mesmo partido, ou seja, ela, o Carlos de Andrade e o marido. Então você vê como as coisas são. Mas o Pelópita era um cara assim, decidido. Quando ele decidia as coisas, fosse amigo, fosse do partido, não fosse,
mas eles tinham davam a mesma consideração, era um cara justo. O Arraes também era assim. Ele não escolhia a cara do camarada pelo partido, não, escolhia pela criatura humana que o camarada era. Mas fizemos um trabalho, ajudamos muito na administração, né, na associação de bairro, porque foi um salto muito importante quando ele disse que os moradores queriam se organizar em associação para melhor. Ele fez um feito em 1964 difícil. Tinha uma verba na prefeitura que era entregue aos vereadores, verba de carnaval. O vereador embolsava para fazer a campanha eleitoral e as comunidades ficavam em navio. Aí Pelotas sempre encontrando uma maneira de tirar isso, porque os vereadores, muitos deles, não faziam caixa de carnaval nem coisa nenhuma, embolsavam dinheiro. E as comunidades ficavam pressionando o prefeito para não. Até que em 64, no carnaval de 64, ele conseguiu tirar essa verba, não sei de que maneira. Tirou, botou no envelope e entregou para a Federação de Bairro. Está aqui. Você veja quanta associação tem, a gente já tem o cadastro, né? O fichário. E divide esse dinheiro para eles fazerem o carnaval. Aí sentou-se na mesa e vamos fazer a divisão pelo nome de associação, nome de presidente, diretoria, endereço, tudo. Aqui estava todo dinheiro. 100 e tantas associações estavam cadastradas. O dinheiro foi dividido direitinho para cada um, não saiu comissão para ninguém, posto no envelope com o nome do presidente da associação. E no dia seguinte, na semana pré-carnaval, saiu alguma coisa, seu Amaro? Saiu, está aqui o seu envelope. Assim aqui, ó. Protocolo e leva. Aí entregou isso todo, dividiu-se. E os vereadores ficaram sem a verba, né? Isso valeu o quê? Quando foi o golpe de 64, só um vereador que votou contra o afastamento dele foi o Java de Holanda, que era do Partido Comunista. O restante votou tudo pelo afastamento de Pelotas. Todos os vereadores. Votaram, porque com raiva, por causa a raiva que eles trouxeram eles terem tomado a verba no carnaval, aí eles deram o voto. Primeiramente se tornaram simpáticos com os militares. Eles tinham medo danado, entendeu? E o único cara que não teve medo de votar contra o impeachment, o afastamento, foi Java de Holanda. Era um vereador nosso, do Partido Comunista. Esse comunista está para o lado de São Paulo. Então, foi o troco que deram aí, os vereadores deram a ele pela a retomada da verba, que eles pegavam todo o carnaval. Verba para desenvolvimento carnavalesco. Era verba para fazer campanha eleitoral, né? Não era para fazer carnaval, fazer campanha eleitoral a convite da prefeitura. E o Pelotas conseguiu tirar. Outra coisa que ele teve importante foi a colaboração de Miguel Arraes como deputado. Miguel Arraes, sabendo que a prefeitura estava arrasada quando ele assumiu, onde existia um projeto, um problema de arranjar dinheiro, Miguel Arraes estava lá reivindicando para a prefeitura de Recife. Olha aqui, Pelotas, olha aqui. Quer dizer, cobriu ele por todas as maneiras, compreendeu? Já que a prefeitura estava sem dinheiro. E o Miguel Arraes é um cara muito versátil nesse processo, ele era economista. Ele, onde parecia uma verba assim, uma doação, essa coisa, ele estava lá com o nome da prefeitura na frente e conseguiu ajudar. Isso motivou o apoio de Pelotas à candidatura de Arraes. Mas foi um camarada muito sutil, muito ríspido, muito justiceiro. Por exemplo, Pelotas é o seguinte, ele não dava um passo atrás. É aquilo para fazer, então se cumpra. Professor José, esse período tem Arraes, tem Pelotas da Silveira, Julião, tem uma série de políticos de esquerda, não só em Pernambuco, mas também em outros estados do Nordeste. O senhor acreditava nesse momento que o Nordeste caminhava numa direção esquerdista, caminhava para uma revolução? Isto estava começando aqui, por isso que quando o governador enfrentou o Lincoln Gordon no plenário da Sudene, ele veio apavorado por isso aí. Já tinham mandado fazer uma pesquisa em toda a América Latina para ver se havia essa tendência. Então, o que assombrou eles foi o seguinte, foi o aparecimento do governo da Paraíba, Pedro Bundim, um governo humilde que veio da luta das ligas camponesas e conseguiu se eleger governador. Aqui em Pernambuco surgiu Miguel Arraes, neste mesmo período.
Muniz Falcão no estado de Alagoas. Era também um governo muito popular, intransigente em defender o direito do povo. E em Sergipe, Seixas Doras, que era da UDN, era do partido dele, mas a ideologia da UDN não influía na posição dele, que era um cara, era de um partido de direita, mas tinha atitude de esquerda. Ele fazia parte da Liga de Emancipação Nacional, todos eles faziam parte da Liga de Emancipação. E a ação dele em Sergipe era completamente diferente do que mandava, do que os outros faziam em outros estados, na UDN. Então isso apavorou 4 estados falando o mesmo idioma, a mesma linguagem, no litoral. Isso aí são os casos que a mídia não comenta. Né? Então esta barreira de 4 governadores, da Paraíba até Sergipe, isso assombrou o imperialismo se isso começasse a proliferar para o lado do Amazonas, para o lado da Bahia, tá entendendo? Então, era assim, porque é o seguinte, a situação do povo é difícil ser resolvida por um governo. Por exemplo, se entra um governo democrático em Pernambuco, começa a resolver o problema do povo. Quer dizer, quando ele começa a resolver o problema aqui, começa a entrar miserável dos outros estados para cá. Então fica a mesma situação. Não, e tira o homem que está dormindo na rua, vai dar uma casa, dar um trabalho, essa questão toda. Aí vem um da Paraíba e se deita no mesmo lugar. Quando é com poucos dias, está do mesmo jeito. Agora vai ver que o cara não é pernambucano, não é recifense, não é coisa nenhuma. Viu falar que o cara foi tirado ali, ganhou uma casa, ou ganhou um trabalho, essa questão toda, então ele vem arma a dormida dele no mesmo lugar para ganhar também a mesma coisa. Sabe? Quer dizer, naquela época estava havendo um entrelaçamento entre esses 4 estados. Quer dizer, ninguém corria da Paraíba para aqui, ninguém de Pernambuco corria para Paraíba, nem corria para o estado da Alagoas, nem o estado da Alagoas para Sergipe, nem para Pernambuco. Entendeu? E cada um segurava o seu próprio povo, então não tinha para onde correr. Então não tinha aquele êxodo de pessoas desamparadas, porque onde eles veem que porque a corrida tanto naquela época, nos anos 50, para São Paulo? Porque se dizia que São Paulo tinha muito emprego, tinha muito trabalho, corria muito dinheiro, então e aí? Chegava lá e ficava mais miserável do que aqui. Entendeu? Porque os processos de exploração, já sabe, o processo de exploração do homem pelo homem lá era muito mais sofisticado. Era de uma maneira que eles sentiam, né? O processo de exploração. Então, era isso que atraía o povo para São Paulo, que hoje eles estão querendo voltar. Né? Não seria importante, porque a situação, eu tenho um bocado de correligionários que vieram de Porto de Alagoas para São Paulo, eu sei a amargura que eles passaram, um irmão que tinha lá, 2 irmãos que eu tinha lá, eu tenho um vivo ainda, que o outro faleceu, que era motorista de táxi. Eu sei a situação que eles passaram lá. Entendeu? Muito pior se tivesse ficado em Alagoas. Mas o cara já saiu, tem que meter a cara para valer. E acha que a coragem é tudo, né? E vão enfrentando, uns melhoram, outros morrem, outros ficam pior e assim por diante. Então existia realmente uma mensagem aqui do Nordeste para E nós éramos, naquela época, um pouco injustiçados pelo Estado de São Paulo. Eu não sei como é que está hoje esse problema de imposto, mas naquela época, por exemplo, Pernambuco produzia, mandava para Paraíba cobrava o imposto de consumo lá. Mandava para Alagoas já cobrava o imposto de consumo. São Paulo era diferente. Fabricava para o Brasil inteiro e cobrava imposto de consumo na hora da venda do produto. Quer dizer, o cara consumia aqui e o imposto já ficava lá. Quer dizer, ele tinha tudo para ficar rico, o Estado de São Paulo. E o resto que comprava, de maneira que se fizeram certa vez uma entidade chamada Aliança para o Progresso do Nordeste. Os capitalistas, os empresários de São Paulo fizeram essa entidade, Aliança para o Progresso do Nordeste. Mas depois de pronto, aí teve um que disse, olha, se isso aí não tiver a assinatura do Arraes, isso não vale nada. Porque o líder em contexto do Nordeste é Miguel Arraes. Aí
Aí chama Miguel Arraes para lá. Deram uma conversa, mano, essa questão toda e tá. Aí quando o Miguel Arraes levantou-se para falar, ele disse, olha, e não acredito nesse milagre paulista. Que vocês, para ser amigo do Nordeste, bastava que deixasse eles cobrar o imposto de consumo que vocês cobram tudo aqui na fonte de produção. Então isso não tem como provar a honestidade de vocês, porque vocês já tiram da boca do nordestino o imposto que era dele e vocês cobram aqui. Então só depois disso aí é que nós vamos estudar como resolver. Porque eu acho que se vocês abrirem mão desse imposto, que não é pouco dinheiro, já vai resolver muita coisa no Nordeste. Tudo que São Paulo compra, cobra imposto de consumo. Vocês vendem e cobram imposto de consumo aqui na fonte. Quer dizer, somente isso já ia resolver muito problema do Nordeste. Então eu não acredito nessa sinceridade de vocês não. Aí o projeto foi para o chão. Não teve condições, né? Porque era, quer dizer, aquilo ali era o seguinte, era fazer a festa com o dinheiro do próprio nordestino. Ajudar o nordestino com o dinheiro dele próprio. Entendeu? O dinheiro que eles arrecadavam dos impostos de consumo para todo o Nordeste, que eles vendiam, naquela época eles vendiam tudo aqui para o Nordeste. E o Arraes deu essa resposta, liquidou com as pretensões deles. Então nós tínhamos. Eu assisti também, aí eu assisti já fora da mídia, o inquérito que o americano fez sobre a América Latina. Naquela época, ele estava muito assombrado com a esquerdização da América Latina, né? Que não existia esses países, né? Mas existia, porque é o seguinte, eles têm uma observação muito profunda que já sabe o camarada que é antes de pensar. Quer dizer, onde o camarada pensar, ele já sabe onde o camarada cair. É exemplo desse camarada que fez essa novela que está passando aí, né? O cara foi demitido da Rede Globo sem motivo, sem nada, mas ele já sabia da tendência do camarada. Eu acho que pela conversa, pela forma de escrever, ele já sabia, não é? Ele demitiu ele sumariamente, ainda proibiu dele se empregar em qualquer revista, em qualquer rádio, em qualquer televisão, e ele foi embora para a Europa. Né? Foi para a África, passou 11 anos por lá e veio agora com essa novela. Né? Quer dizer, eles sentem, eles têm uma condições. Então, eles cismaram com a América Latina. Essa reportagem eu assisti pela Rádio Central de Moscou. Aí foi quando ele disse, mandou um historiador viajar toda a América Latina para saber se havia alguma possibilidade de um dia a América Latina ser esquerdista. O historiador viajou, com o dinheiro dele, todos os países, fez um levantamento, fechou o trabalho e entregou isso. Não há condição. Não há condição da América Latina ser um dia esquerdista. Aí a locutora, que o nome do programa era Rádio Central de Moscou Informa e Comenta. Ela informava e comentava o próprio informativo. Aí disse, deu o nome do cientista, do historiador norte-americano, que percorreu toda a América Latina, e disse, agora vamos ouvir o nosso historiador soviético, quem vai vai comentar o trabalho feito pelo norte-americano. Aí ele disse, olha, o historiador norte-americano está redondamente enganado. O socialismo e a esquerda têm profunda raiz na América Latina. Em 1918, quando houve a Revolução Proletária, foi criado em todos aqueles países da América Latina um comitê de defesa da Revolução Proletária Russa. Aí foi dizendo, Argentina, São Martín, disse o nome de vários políticos intelectuais de esquerda naquela época. Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Argentina, Equador, Venezuela, tudo. Aí ele disse, e no Brasil, quando ele ressaltou bem, e no Brasil nós contamos com a solidariedade e o trabalho do eminente professor de Direito Tobias Barreto, quem reuniu um grupo de intelectuais brasileiros para defender a Revolução Proletária Russa. Senão,
não teria vigorado. Portanto, desde aquela época, que a esquerda tem raízes na América Latina, e esse historiador está redondamente enganado. Ele não tem conhecimento profundo da história da América, política da América Latina. Agora, hoje você vê, pipocou aí os governos de esquerda, Chile, Bolívia, Venezuela, tudo isso aí, quer dizer, o camarada norte-americano estava redondamente enganado, né, a respeito dessa raiz de esquerda na América Latina. E o senhor acha que esse medo aumentou depois da desapropriação do engenho Galileia? Não, o medo deles... É o medo deles do comunismo. Bom, eles sempre não dormem bem sossegado não, porque é uma ameaça constante, né? Essa coisa. Porque o problema é o seguinte, computador. Falando dentro de uma teoria marxista, a coisa melhor é você sobreviver com o que ganha. Quando você sobreviver com o produto alheio, que é o seu, o cara está sempre apavorado, sempre assombrado de perder um dia. Porque essas coisas são muito conquistadas, sabe? São muito cobiçadas pelas pessoas. Eu, por exemplo, eu hoje podia ser um cara milionário, com 60 anos de militância. Tem pessoas que não é nem um quarto do que eu sou hoje, estão milionários. Mas nunca me interessei por isso. Mas criei um patrimônio moral que dinheiro nenhum compra. Tudo que eu tenho foi adquirido com a minha profissão, então eu não tenho que temer. Eu não tenho que temer, entendeu? Não arranjei o empréstimo sem pagar, em caixa econômica, nada disso, nada. Então tudo que eu tenho foi a maneira. Quando eu fui demitido do IAPI, que procurei uma empresa privada de construção para trabalhar, no dia do pagamento eu ganhava na repartição federal, fez salário mínimo, 60 reais, 60 cruzeiros. E disse, vou lhe pagar 80, vou lhe pagar 4 salários por mês, que você merece. Então eu não tenho que correr atrás de dinheiro fácil. Não. O dinheiro era o rendimento da minha profissão, daquilo que eu sabia executar, entendeu? Então, esse pessoal, quem diz bem isso é o movimento sem terra. De vez em quando encontra fazendeiro, muito bem pousudo, essa questão, vai ver lá no cartório, ele já empenhou até a fazenda, já comeu dinheiro, a fazenda não é mais dele, a fazenda da Caixa Econômica, do Banco do Brasil que deu dinheiro. Ninguém grita, ele está lá, entendeu? É quem pode falar muito bem sobre isso. De vez em quando eles invadem, que já foi no cartório. Já foi ver que a propriedade foi hipotecada, o cara já comeu dinheiro, né? Já investiu em outra coisa e continua ali como dono da coisa, sem ninguém saber. Então, esses camaradas não tem motivo de ter sossego durante o sono. Eles estão sempre esperando alguma coisa ruim, porque tem um peso na consciência. Né? E a pior coisa que tem, você tem que ter consciência pesada. Mais alguma coisa? Ficou uma pergunta da outra vez que eu não fiz, mas eu queria retomar agora. Bora. Que é, quando o senhor estava fugindo da ditadura, fugindo das perseguições, e tinha notícias de amigos que abandonavam a luta, que iam sendo presos, morriam, ou simplesmente abandonavam por N fatores, como é que o senhor se sentia assim? Não, o problema é o seguinte, rapaz. Eu tenho, apesar da minha pouca educação primária, eu tinha assim um processo psicológico de observar as pessoas. Quer dizer, muitas pessoas eu conhecia. E já conhecia os pontos falhos na ação deles. Quando ele dava um tombo e não voltava mais, eu já esperava, entendeu? A não ser que isso acontecesse com pessoas estranhas que eu não conhecesse. Mas aquele pessoal, porque a gente lutava num problema de massa, tinha que abraçar muita gente. Um bom, outro ruim, outro médio, outro pior, entendeu? Mas que nesse processo de luta a gente conhece as pessoas, as ações, as intervenções, a conversa, o interesse das pessoas. Então a gente conhece todos esses camaradas. Por exemplo, eu estava uma vez, ia fugindo, tive para visitar minha esposa estava grávida, e eu fui fazer uma visita a ela com muito cuidado, porque a turma era
tinha plantão permanente na rua para me localizar. E você veja como é que a gente... Tinha um camarada que era do comitê estadual. Esse camarada era gráfico. Ele era baixinho, quase da minha altura. Afonso, que morava na Várzea. Então eu vi numa rua escura e se aproximou-se aquela criatura de branco, de óculos, à minha frente, para cruzar comigo. Eu fazia 1 hora mais ou menos que tinha tido uma conversa com Davi Capistrano e um líder portuário lá na Mostardinha. De lá eu vim, cortando as ruas, visitei a esposa para ir para o trabalho. Amaro Valentim, com os dois, num lugar bem escondido, escuro, né? Fizemos um balanço da situação, de lá a gente se despediu e ia embora. Quando eu encontro com esse rapaz aqui na Iputinga, eu dizia, Maria, de pronto, rapaz, eu vim agora num caminhão carregado de camponês, tudo preso pelo exército. Se carregou aí na Rua da União. E quando eu desci, mostrei a carteira de gráfico, ele era gráfico da Folha do Povo, membro do comitê estadual. Aí o polícia disse que não tinha nada a ver com gráfico, não, mandou embora. Conversa. Um cara desse ele não soltar de jeito nenhum, não. Pegou os outros camponeses, que não era nada, foi prender. Pegou esse camarada que era gráfico, que era membro do partido estadual aqui, e gráfico da Folha do Povo. A Folha do Povo é o jornal do Partido Comunista. Aí mandou ele embora. Diga, eu queria ter um contato com Davi Capistrano, não sei. Não ouvi mais Davi Capistrano. Nem ninguém. Só está eu e eu sozinho. Se você quiser alguma coisa comigo, eu estou aqui. Mas fora disso eu não sei, tem ninguém mais. Mas rapaz, eu queria um contato com ele, se quiser. Quer dizer, no mínimo esse cara estava seguido. Os caras soltaram ele para ver se tocava lá dos outros. Quer dizer, pela conversa dele, de que o militar olhou a carteira dele, o delegado, e mandou ele embora, isso aí tem falha. Porque no caso era mandar ele recolher imediatamente. O cara é do comitê estadual, do partido, do sindicato dos gráficos. Então, é essa coisa assim que a gente deve ter um pouco de psicologia, saber medir as consequências. Quer dizer, meses depois eu soube que ele era do serviço secreto, dentro do comitê estadual do partido, entendeu? Aí eu soube que ele estava trabalhando para a polícia já muito antes do golpe, né? Então aí você vê, quer dizer, pela maneira como ele falou, que o cara olhou o documento dele e mandou ele embora, está na cara que esse cara não tinha muita, não merecia confiança nossa, ele já estava ligado no processo policial. Quer dizer, e assim tinha vários aí. Então era preciso a gente ter um pouco de habilidade para lidar com essa gente. Nem chutar ele, nem reprimir, compreendeu? E sair democraticamente sem criar atrito, porque senão não denunciava. Nessa lista também que eu lidei, tem um camarada chamado Grivaldo, que era o fim da picada. Ele era soldador. Esse cara morreu meio doido, sabe? Então, era um cara de um comportamento não muito recomendável. E ele trabalhava conosco e com a polícia. Depois já descobrimos isso. Conosco e com a polícia. Essa coisa existia às vezes com a coisa. Agora é preciso a gente ter vivência política para saber se livrar desses camaradas. Né? E mesmo assim o senhor nunca pensou em sair do partido, mesmo não. Tanta gente filtrada? Não, a pior coisa que existiu foi quando Prestes veio do exterior, depois um pouco de abertura, ele fez uma carta aberta aos brasileiros. Ele descobriu que tinha muita gente da polícia dentro do Comitê Central. Ele ainda estava em pleno golpe. E por isso que nós não aprovamos a luta armada, porque seria um absurdo
Como é que ele vai fazer a luta armada se o comitê central que podia comandar isso está infiltrado de agentes policiais? Só podia acontecer isso que aconteceu ali naquele país, que é quando morreu o pessoal do PCdoB, em Araguaia. Só podia acontecer em Araguaia. Os pessoal foram, marcharam para a morte. Muitos jovens, sem experiência de nada, sem, ideologicamente, marcharam ali para morrer. Porque os caras chegaram lá, os militares chegaram lá primeiro. Tudo, aparentemente, com traje de caçador, na barraca ali estava. Não era nada de caçador, né? Aquilo era secreta. Estava ali com todo aparelhamento para disparar na hora, compreendeu? A necessidade, sabe? Ia ter que morrer. Quer dizer, não tinha. Tinha um camarada que entrou o golpe e ninguém sabia que era ele. Cabo Anselmo era tido como um marinheiro agitado, não era nem marinheiro nem cabo, ele era um agente da CIA e conquistou a marinha, conquistou muita gente. Ele fez, lá no nosso clube do JK, ele fez palestra lá para o pessoal, sabe? É um cara identificado com a esquerda, com a agitação da marinha. Muita gente da marinha fria, ainda hoje se sofre as consequências dos atos deles, né? Porque aí a rebeldia da direita, dos comandantes, partiu com toda a moral em cima do Marujo, né? O Marujo, coitado, não era responsável porque aquilo ali era feito por Cabo Anselmo, e Cabo Anselmo era agente deles, não era legítimo. Então ele levou muita gente à morte e à prisão. Ou morria fuzilado ou morria lá no doipote. E aqui nós tivemos também aqui algumas pessoas assim, principalmente que veio do sul do país para cá. Portanto, a melhor maneira é você ter calma e observação em cima do camarada. Eu tive outro camarada que veio para Parupina, um motorista, esqueci o nome dele, chegou aqui sem credencial. Numa conferência que ele estava fazendo no Porto da Madeira, depois do almoço o cara sumiu, com toda a documentação que estava fazendo. Aí, pé no golpe, não era pé no golpe, estava se preparando, o pessoal estava se balançando para dar um golpe. E o serviço secreto estava nos perseguindo. E o cara sumiu com os documentos. Arrundo, ele era motorista. Quando foi com 15 dias, apareceu no Cruzeiro publicado todo o documento que ele foi publicado. Quer dizer, você vê como a gente estava num terreno minado. E que muita gente não se mata, porque hoje, como ontem, o pessoal acha muito os caras extremados. Revolução, arma na mão. Às vezes aquele cara não é o que se diz. Às vezes o cara é completamente ao contrário. Então, a gente precisa ter muita atenção. Hoje é muito bom você... Tinha um camarada que foi preso, que era jornalista da Folha do Povo, o Cassimiro. Quando fazia uma reunião secreta, assim, a gente vai fazer uma pichação na rua tal, eu vou pichar a fachada da delegacia. Ia lá e pichava, não acontecia nada. Agora o camarada ia fazendo uma rua escondido lá atrás, a polícia ia buscar. Porque a polícia sabia que ele já era do grupo, né? Então não ia prender Cassimiro. Eu chegava lá na frente, viva o PCB na frente da delegacia, e não acontecia nada com ele. O cara é de coragem mesmo, o cara disse que ia pichar a delegacia e pichou, mas o cara, os policiais fecham os olhos, porque eles sabem que é aliado, né? Aliado deles. Agora o cara, coitado, ia fazer uma rua lá no escondido da rua para a polícia ir atrás e prender, né? Então existia muito isso como lá. E quem descobriu foi o jornalista Irã Pereira. E no período de reorganizar o partido, depois das perseguições, esse pessoal, ele tentou voltar para o partido ou o senhor? Não, eles não tentaram voltar porque a gente já conhecia, porque o Cassimiro foi expulso. Né? Esse Grivaldo também foi afastado. Né? O Armando também sumiu depois do golpe, sumiu, ninguém sabe para onde ele foi, ele era de São Paulo.
E essas outras pessoas meio duvidosas continuam em outras siglas. Quando a gente aumenta a vigilância, a gente deserta, para não ser descoberto, né? A gente mesmo sabendo que é, mas fica calado, né? Porque se anunciar, fica pior. Aí os caras vêm em cima da gente, como que denunciam por eles. Então muitos deles saíram para o Partido Socialista, para o PMDB. O PMDB tinha muita gente infiltrada, muita gente falsa, entendeu? Mas a gente precisava conviver com eles, né? Então você vê o seguinte, na campanha de Cid, o homem que era responsável pela vigilância da sede da campanha era um estudante de direito, chamado Fafá, ele era alto. E nós descobrimos depois que o cara era um agente militar. Botaram ele para tomar conta do comitê e dormir no comitê, para fiscalizar nossas atividades. Tá do Vavá. Aí a gente descobriu, levamos isso para uma discussão das classes produtoras do comitê de Cid. E aí os caras, tá uns pau nesse cara, botei ele daqui para fora, não. Daqui para fora, não. Vamos fazer uma reunião, uma comissão, fazer uma reunião com ele, para abrir o jogo com ele. Aí fizeram a reunião, olha, descobrimos que você é um agente policial, está aqui para nos fiscalizar, nos espiar. Ninguém vai botar você para fora, você vai continuar no seu trabalho aqui, você vai receber o seu dinheiro. Agora você vai fazer um compromisso e toda vez que tiver uma ordem de prisão contra qualquer companheiro nosso, você vem e avisa. Muito antes de ser preso. E nós vamos segurar você até o fim da campanha. Se você cumprir com isso. Se você não cumprir, a gente bota você para fora. Aí quando os caras preparavam um golpe para pegar o Bigode Bezerra, noite de certo, ele vinha imediatamente, manda seu Bigode para o Bezerra, não, que eu vou rebalar para ele. Aí ele tirava o Bigode de ação. Ele dizia, não manda para casa namorada não, que vai uma turma lá com a finalidade de prender o Bigode Bezerra. Aí tira o Bigode de lá, manda para outro lugar. E é assim, nós fizemos a campanha todinha e não foi preso mais ninguém. E ele terminou a campanha conosco, né? Eu estava no Vavá, mas era um secreto. Então essa coisa tem que ser com muita habilidade, com muita conversa, muito tipo de corpo, né? Nem sempre a violência resolve. Agora o pessoal de Julião tinha muita gente infiltrada. O serviço secreto andava paralelo com a Liga Camponesa, por falta de habilidade dos camponeses. Entendeu? Então eles chegavam lá. Por exemplo, eu vi no Serviço do Galé, eu visitei. Eu tive que ver lá. Tem um gerador monstro americano, fornecido pelo governo Kennedy. Está lá, não funciona mais, está feito museu. Esse governo foi doado pelo governo americano, numa época que não tinha eletricidade na Galileia. Então veja como é que é. O americano tinha um serviço de espionagem em cima das ligas camponesas para prender o seu líder e doou um gerador para a sede da Liga Camponesa. Um gerador grande danado, está lá. E com a placa, o museu, todo pintadinho, direitinho, como deu o museu, doado pelo governo norte-americano, Kennedy. Então você vê como quer dizer, com aquilo ali, eles passavam como democrata, como um cara. Mas lá por trás vinha o serviço secreto fazendo o trabalho deles. Isso era meio separado, né? Eles com a benevolência deles, dando o que o camponês precisava, e os caras lá atrás pegando os líderes. Não pegavam todo o camponês, os líderes. Então a pressão deles era em cima das lideranças, para tentar desarticular o movimento. E o senhor acha que a miséria, por exemplo, no caso de Galileia, foi o que a miséria assim, da população contribuía para essa eleição de personagem de esquerda no poder? Se as pessoas
lutavam pela... Sim, as dificuldades existentes contribuíram muito. A falta de chance, a falta de oportunidade do pessoal, dava ânimo àquele pessoal a lutar. Agora, Galiléia, na minha impressão, foi um ponto fraco da direita. Ali eles esqueceram um pouco, então eles montaram ali o quartel. Entendeu? E é onde os proprietários de terra não eram tão violentos, porque tem um mais outro menos, né? Luiz Inácio de Siqueira, é o usineiro da usina australiana. Aquilo ali era miserável, ali para se criar um movimento de clínica camponesa ali de jeito nenhum. Ele mandava matar. Teve uma greve lá, um piquete de greve, ele mandou frisar 3, no pátio da usina. Ficou lá 3 cadáveres, 3 corpos. Luiz Inácio de Siqueira. Então, nesses caras aí é muito difícil, mas tinha aqueles camaradas que a mentalidade deles não são iguais, como as pessoas também não são, uns mais, outros menos. Por exemplo, o Alarico Bezerra. Alarico Bezerra era dono do engenho, então eu esqueci, ficava esse engenho dele, que quando a mim tomou, mas Julião tomou o engenho no começo do governo de Arraes. O negócio passa até bem preparado pela direita, aquela tomada daquele engenho, devido à atitude de Alarico Bezerra. Foi para lá Julião, Clodemir Moraes, juntaram um bocado de camponeses dentro da Casa Grande e ficaram lá. Botaram 2 camponeses, cada um com um fuzil lá armado na entrada da porteira, e eles ficaram administrando o engenho. Alarico Bezerra não fez coisa nenhuma, não reagiu. Simplesmente chegou na justiça e registrou a queixa. E a justiça deu 72 horas para o governo Arraes reintegrar o engenho. Agora veja você, entregar um engenho que estava cheio de camponês, liderado por Clodemir Moraes e Julião, de arma na mão, para enfrentar, que eu dizia ele, que enfrentar qualquer situação, 2 camadas lá na fronteira, e a justiça mandou a ficha para o governo Arraes. O senhor tem 70 horas a partir de agora para reintegrar esse engenho, senão a justiça vai intervir no Estado. Quer dizer, que era melhor para Alarico Bezerra, melhor do que o engenho, era a intervenção no Estado. Porque ele ia ser completado isso aí, né? Todos os pareceres dele iam ter, né? Se a justiça decreta a intervenção do Estado, né? E tirava o governo e eles iam governar. Um governo que foi o mandato garantido pelo povo. Isso foi uma luta à noite. Miguel Arraes mandou o secretário de segurança lá, o coronel. Quando chegou lá, não deixaram o coronel entrar. Ele disse, mas eu quero conversar com o chefe. Não, não entra, por isso aqui não entra. Aí o coronel voltou. Isso já era mais de meia-noite, quando o coronel chegou e disse, olha, doutor Miguel Arraes, não me deixaram entrar no engenho não. Estamos armados na entrada da porteira e eu só vou agora se for do meu jeito. Isso era levar um pilotão, entrada, abriu o caminho a mala, né? Se o senhor quiser que eu vá do meu jeito, eu vou. Agora, como o senhor quer, pacificamente, tá bom. O Miguel pegou uma Kombi, né? E danou-se para lá. Eu não estou esquecendo, foi a cidade desse engenho. E parou a Kombi e desceu. Aí abriu a cancela, não está proibido, não pode entrar não, eu quero falar com o seu chefe. E o senhor pode falar com o chefe se eu entrar. Mas é proibido entrar de pessoas, mas eu quero falar com ele, como é que eu vou falar aqui e vou falar com ele lá? Eu preciso falar com ele. E foi entrando, e os caras atrás, né? De arma na mão. Até quando ele chegou lá, estava com o Clodemir Moraes em biô. Aí ele não falou nem com o Clodemir, falou com os camponeses que estavam lá deitados, mulher, com menino, subiu assim na começo da escada do casarão e fez o discurso dele. Abordou o perigo que estava correndo o governo do Estado com aquela atitude. O governo que vocês acabaram de eleger está correndo perigo de perder o mandato por causa dessa invasão desse engenho.
Está aqui o recibo, o ofício que a justiça mandou. Tem 72 horas a partir dessa noite para reintegrar esse engenho novamente para o proprietário, sob pena de vocês perder o governo que elegeram. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Todo mundo ficou calado. Ele disse, eu vou embora agora. Amanhã de manhã está chegando uma frota de caminhões aqui para pegar vocês, todos os seus pertences, porque se eu entregar esse engenho com vocês aqui, eles vão fazer de vocês linguiça. Aquela área que fizeram não era brincadeira não, foi torturador, 45, delegado de polícia, do DOPS. Aí se põe embora, se despediu e veio embora. No dia de manhã chegou o caminhão na prefeitura, apoiou também aqueles camponeses com os pertences dele, então o nome estava no caminhão, e trouxeram e botaram na expulsão de animais. Quando foi com 15 dias, explodiu o golpe. Ninguém sabe o que foi feito aqueles camponeses. Com mulher, com filho, com tudo, ninguém sabe nem o que foi. Estavam tudo acampados na expulsão de animais. O governo ficou com o compromisso de dar alimentação e deixou o engenho limpo, sem ninguém. Aí disse para o procurador, se você quiser ficar, você fica para entregar o engenho a ele, sabe? Não fica coisa nenhuma. Aí a Larica recebeu um engenho sem ninguém, sem morador nenhum. Todos os moradores vieram embora aqui para o governador trouxe aqui para a expulsão de animais. Quer dizer, foi uma boa coisa. Porque se deixar aqui, vocês vão ser sacrificados, que esse homem não é brincadeira não. E aí ele salvou um massacre, porque ele ia aguentar, se a justiça devolve o engenho com todo aquele pessoal, com aquele morador ali, porque o morador, coitado, apoiaram porque não tinha outra chance. Chegou lá, o pessoal armado essa questão toda. Se que apoiou, ia dizer que não ia reagir, os camponeses tudo desarmados. Então aí eles aderiram involuntariamente. Mas aí a gente tirou tudo, trouxe tudo para expulsão de macho, né? O menino, o cachorro, o gato, tudo ali, né? Mas 15 dias depois o exército invadiu, cercou. Eu ia passando numa caminhonete do partido na hora que o exército estava cercando a expulsão de animais. Tudo de arma na mão, um bocado de camponês desarmado com fome. Aí pessoal, tudo de arma na mão para cercar os camponeses que estavam lá abrigados, dormindo naquelas estribarias de cavalo, de vaca, essa cachorra. Estava ali com o menino, com tudo aí. E o exército armado, rastejando e metralhador em punho para prender o pessoal. O Arraes era um bom articulista político, né? Ah, é, um grande articulista. Como é que, por exemplo, o senhor viu, o partido também olhava, algumas articulações, por exemplo, aqui em Pau d'Arco ele conseguiu fazer articulação com o Chico Heráclito. Foi. Como é que essas articulações assim com esses grandes... Ele não só fez Chico Heráclito, como fez Serrita com Chico Romão e outros coronéis. Porque é o seguinte, a frente de Pernambuco, a frente de esquerda de Pernambuco, se uniu com a UDN para eleger o Cid. Tinha um bocado de estudantes meio intelectualizados, meio avançados. Aí decidiram, quer dizer, primeiramente, eles tinha gente de Limoeiro que tinha mágoa de Chico Heráclito. Vamos fazer um comício de Cid Sampaio em Limoeiro. Aí foram. Lá para as 11 horas da noite chegaram tudo corrido. Que o Chico Heráclito regimentou os camponeses, os capangas dele com o destacamento e deixaram o palanque em frangalhos, bagaçaram tudo. E eles correram, não foram presos nem sacrificados porque correram. Correram, chegaram de carro aqui, sei lá. E Limoeiro ninguém entra. Aí fizeram a reunião de manhã e a Arraes assumiu esse de conversar com o Chico Heráclito. No outro dia de manhã, aí botou a pasta na mão e foi embora para Limoeiro. Chegou lá, casa nona, Chico Heráclito já conhecia ele, montaram, almoçaram, e a Arraes botou as cartas na mesa, assim. Nós queríamos fazer a campanha, a Arraes tem um diretor especial de falar, e queremos contar com o seu apoio, coronel. Precisamos fazer um comício aqui com o seu apoio. Aí nós queremos levar essa decisão lá para Recife ao sair daqui. Ninguém está contra, nem vai tomar nada do senhor, essa questão toda, apenas nós queremos seu apoio político, que o rol eleitoral dele era muito grande, né? Para o governador, o candidato a governador Cid Sampaio, né? Que é de Serrita, de Roçadinho, Cid Sampaio é dono da usina Roçadinho. Aí tudo bem, não tem problema.
pode, mas eu vou para o palanque. Pronto, é isso aí, o pessoal vem aí e hoje à noite pode mandar fazer, não tem problema. Agora chegou aqui uns pirraiazinhos conversando alto, mesmo para cima do coronel, aí eu fui obrigado a reagir. E meus homens se reagiram e eles foram embora, né? Agora sim, com uma conversa amiga como o senhor está, quer dizer, ele foi conversar com ele, mas não desconhecia o poderio dele. Porque o problema não era enfrentar o coronel, o problema era pegar o eleitorado de Limoeiro. E não era preciso topar o coronel para ele pegar, não. Tem que ter uma maneira, é um processo dialético da coisa, uma maneira de conversar. O camarada, que ele nem sabia como defender esse eleitorado, na diante da conversa do Arraes já sabia como é que ia fazer a história. Quanto o que Arraes queria era uma parte do eleitorado de Limoeiro, que era um eleitorado etelvinista e de Cordeiro de Faria, que estava lá montando em outras eleições. Era esse ciclo é que precisava ser rompido. Aí vocês olhavam com bons olhos essas... Exato, sabe? Aquilo ali era uma coisa passageira, né? Ninguém ia fazer um segredo escrito com sangue, não. Depois houve a reação do Chico Romão também. Ele foi lá, conversou. Daí por diante ficou o Miguel Arraes famoso em conversar com o coronel. Não tinha um conflito com o coronel, que naquela época manda o Arraes lá. Nesta rotina dele, ele não pôde fazer a campanha dele, foi derrotado como deputado. Ele já era um deputado muito conhecido no interior de Pernambuco. O Chico Romão, o Chico Herado, tudo conhecia as atitudes dele, era um cara que viajava muito para o interior e era um camarada assim. Quando ele assumiu aqui, os camponeses, os plantadores de cana estavam na miséria. Estava na miséria aqui, salário baixo, essa questão toda, e os usineiros perseguindo. Aí quando ele foi governador, aí conversou com eles disseram que a crise era porque não conseguiram vender o açúcar. O açúcar daqui era de segunda classe, não era como o de São Paulo. Era de segunda classe, então ele não conseguiu vender o açúcar e estava sem dinheiro, não podia dar aumento. O argumento é esse. Foi lá e conversou com o João Goulart. O João Goulart deu um crédito no Banco do Brasil e comprou o açúcar deles. Comprou o açúcar deles todinho, mas agora vocês têm dinheiro, pode dar aumento para comer. Já que vocês venderam o açúcar, tem dinheiro, pode atender a reivindicação salarial dos camponeses. Quer dizer, ele podia pegar o dinheiro e dar para o camponês, não, deu para o usineiro, para que o usineiro pagassem o salário dos trabalhadores. Então, era um camarada assim, dessa maneira. E melhorou a situação naquela época. De maneira que existia desemprego no campo, na corda da cana, na cana do açúcar, essa coisa toda. Mas a rádio deixou o seguinte decreto: dividir o povo, os trabalhadores, em dois grupos. Um grupo começava a trabalhar segunda, terça, quarta, parava. Outro grupo pegava quinta, sexta e sábado. Cada grupo trabalhava 3 dias por semana. Com o aumento de salário, equivalia uma semana, os 3 dias que ele trabalhava, entendeu? E os camponeses aceitaram o negócio, entendeu? Então, acabou o desemprego na cana-de-açúcar, entendeu? Porque foi dividido em 2 grupos, um grupo trabalhava meia semana e o outro grupo trabalhava outra metade. E desenvolveu o interior, desenvolveu muito os camponeses, foi independência econômica muito bem, através do corte da cana-de-açúcar, entendeu? E conseguiram ser. Mas isto é um problema só para um economista, na parte dele, que tinha os olhos voltados para as classes humildes, né? Que o pessoal confunde muito economista. Miguel Arraes era comunista. Dona Conceição Tavares é uma portuguesa, professora de economia, também é economista. César Furtado também era economista. Mas Delfim Neto também era comunista, foi aluno da Dona Conceição Tavares. Por que é diferente? É a concepção política de cada um. Não é tudo. Como outros camaradas que foram ministros da Fazenda no governo da ditadura, a maioria deles foi aluno da Dona Conceição Tavares. Mas na impossibilidade dela lutar pela independência econômica do Brasil,
ela ensinou vários alunos, e muitos deles entraram no caminho errado, inclusive o Defo Neto. Quer dizer, o Defo Neto não parece ter sido aluno de Dona Maria Conceição do Pai, porque então é o processo. Ele escolheu nos conhecimentos de economista aquilo que é de pior para o povo. Os outros escolhem o que é de melhor. Ele escolheu o que é de pior. Nosso amigo Fernando Henrique Cardoso, também um cara muito bem formado, estudioso, essa questão toda, mas completamente diferente do pai. O pai dele, que fez com as mãos, ele desmanchou com os pés. Não parece ser filho do general Leônidas Cardoso. Completamente, porque Leônidas Cardoso tinha uma posição muito diferente dele. Era nacionalista, anti-entreguista, dava vida pela soberania nacional. Ele, quando chamava general, disse: não me chame de general, me chame de soldado do petróleo, que eu fico muito mais bem satisfeito. Sou um soldado a favor do petróleo, do monopólio estatal. Me sinto muito mais satisfeito. Cara, ele gastava do dinheiro dele, do soldo dele, e ele viajava o Brasil inteiro fazendo palestra. Ele e o Major Napoleão Bezerra. Quer dizer, aí, no entanto, tem um filho como eu, não era somente o general Leônidas Cardoso, tinha um irmão, tinha outros parentes, tudo era nacionalista, só na família só tinha Fernando Henrique, que era direitão. Outro cara, pode poder olhar. Quando ele foi exilado no Chile, ele não foi para se proteger não, ele foi para olhar os outros que estavam lá exilados. Tinha uns deles que eram presos aqui em Itabaracá, mas não era para cumprir pena não, era para olhar os outros presos políticos que estavam lá. Primeiro que tem um camarada aqui nos Torrões, que foi preso lá em Itamaracá, e botaram esse grivado lá, junto com a Seca. Aí ele foi, chegou lá e perguntou pro guarda: ô guarda, se eu matar um aqui, a minha pena vai para quanto? Quantos anos a mais? Isso por quê? Que conversa maluca é essa? Não, porque tem um cara que você botar aqui, e daqui para madrugada eu acabo com ele. Mato ele de aperto de garganta. Né? Não tem arma não, mas aperta que o miséria mato. Que é o grivado tenório. E esse camarada estava na frente do partido. Né? Ou você tira ele, ou ele vai ser morto. Aí o camarada aproveita, sai lá, uma outra cena e tiraram o camarada. Porque o camarada já sabia o que ele ia fazer lá. E esse camarada, eu estive na casa dele, em pleno golpe, eu sei que ele saiu da prisão, e ele ficou ligado. Esse camarada está vivo ainda, né? Flávio Maligno. Ele ficou junto ao... Eu falo Maligno. Ele é miserável, é um materialista rancoroso miserável, sabe? Eu estava lá no estabelecimento dele, quando eu vi um moreninho, bem gomadinho, com uma briga debaixo do braço. E quando é que tu vai, pai? Nunca te vi tão aprumado assim. Ele disse: ah, seu Flávio, Jesus me aceitou, que pena. Jesus não veio falar comigo, porque eu dizia o tipo de cabra safado que tu é. Como é que Jesus faz um negócio desse? Aí dentro, claro. Então esse camarada, depois ele aderiu ao Partido Comunista Revolucionário, né? O negócio era relacionamento político, era arma na mão, né? Revolucionário, essa questão toda. Tá? Enquanto isso, eu estava me recuperando da minha doença respiratória, porque eu fui proibido de trabalhar na indústria de construção pelo médico, que estava me dando assistência lá em Boa Viagem, Dr. Paulo Rodrigues, e o médico da Sandu também me proibiu, né? Você não pode trabalhar em construção, porque eu não faço tratamento dessa árvore, senão você vai morrer. Aí um colega que encontrou-se comigo, ele era dono de uma oficina na Rua da Palma, Dorian. Aí ele disse: o que é que tu vai fazer? Eu digo: rapaz, eu não estou numa indecisão. Estava na construção, o médico proibiu de trabalhar na construção. Aí ele disse: tu vai fazer o que? Eu disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha um curso de eletrônica, mas não podia trabalhar porque estava perseguido. Ele disse: aí eu disse a ele: tenho um curso de eletrônica, mas não posso trabalhar porque estou desarticulado. Ele disse: quanto é que tu ganha lá? Eu ganho R$80 por mês, com 80 cruzeiros. Limpa a minha oficina, que eu tenho que pagar a mesma coisa.
chega aqui de manhã, lá da oficina, recebe os serviços que chegarem, faz as notas, e a gente conserta, tá aí. Passa o dia todo comigo aqui, tomando conta da minha oficina. 6 horas você larga, vai trazendo tua medicação, vai tomando teu remédio aqui, até quando você ficar bom, com o tempo que você quiser, você se afasta. Quando você quiser e puder, quando não quiser, pode continuar aqui que eu te pago. Foi uma coisa muito importante a encruzilhada que eu estava. Aí quando chegamos lá, chegou um cidadão chamado Eric. Ele só tinha um braço mecânico. Depois eu soube que aquele braço foi um prêmio que ele ganhou na América do Norte por ter prendido muito comunista. Deram como compensação um braço mecânico para ele. Tecnicamente muito manejava com os dedos, essa pessoa toda com os braços. Aí me deram a ficha dele. Aí o cara chegou com um rádio Zenith de Evabra, norte-americano. Rádio velho danado, que tem uma maleta. Aí ele disse: Maria, eu queria que você me verificasse esse rádio. 4 barras de Evabra, de pilha, aquelas pilhas de bateria grande. Ou então a corrente elétrica. Ele disse: deixa aí que eu vou fazer o exame. Quando ele saiu, aí o dono da oficina disse: você sabe quem é esse camarada? Esse camarada é secreta do exército. Diz que esse rádio não tem jeito, que é para ele desaparecer daqui. Eu não quero esse cara aqui na minha oficina. Ele está procurando alguma carniça. Tá bom. Aí quando eu cheguei, disse: olha, teu rádio está com 3 válvulas arrebentadas, isso não tem mais no comércio não. Já tinha chegado, estava chegando os rádios transtorizados, japonês, essa questão toda, não tem mais, ninguém queria vender mais não. Isso é isso aí, rapaz, é sério. Então, e outra coisa, eu não tenho esquema desse rádio aqui não. Esse rádio é norte-americano, eu não tenho. Ele saiu, então quando foi tarde, chegou com o esquema na mão. Não sei como foi que ele adquiriu a cópia. Olha aqui. Ele de fato, um rádio. Aí fui examinar, tinha as válvulas queimadas e levava você. É o meu pai foi aqui. Eu vou deixar, chegou com os bolsos do paletó cheio de válvulas. Tirando o bolso assim, troquei o bolso de válvulas. Tá bom, no tempo vamos deixar de consertar o rádio. Eu consertei. Ele disse que queria pegar rádios internacionais, tá, rádio central de Moscou, mentira, sabe? E tá, e esse rádio era muito bom de sintonia, transmundial. Aí entreguei a ele e ele sumiu com o rádio. Depois esse camarada chegou, não vi mais ele com o rádio. Chegou e disse: Maria, eu queria contratar o seu serviço o seguinte: o que é que você quer? Eu queria montar um transmissor e receptor para entrar na frequência da polícia. Um negócio meio reservado, eu queria que você fizesse. Eu disse: você quer mesmo isso, Eric? Você quer? Então eu vou te mandar, peguei um papel, vou te mandar para o quartel do DEB, o Tenente Cipriano, chefe do Serviço de Comunicação da Rádio Patrulha. Ele fabrica e monta e dá você legalizado. Aí não quero legalizado não, que brincadeira, você está brincando. Não, eu queria um negócio meio ilegal, que eu queria entrar na frequência da polícia. Eu falei: você está brincando, velho. Isso não é coisa de se brinque não, né? Se você quer, eu mando para o tenente é radiotécnico, tenente radiotécnico, Cipriano, e monta e legaliza, dá você prontinho. Só dessa maneira que ele faz. Ah, mas eu não queria legalizado assim, então paciência, que eu não vou entrar num terreno desse de jeito nenhum. Esse ramo, no meu curso, eu risquei logo. Risco e transmissor eu risquei logo, para não entrar nisso aí, porque você é mais fiscalizado do que o quintal da minha casa. Então, assim, agora se você quiser, não, não quero negócio. Aí o resultado passou, eu só tinha vim para casa desse rapaz. Para você ver como é, para arrumar isso. Aí disse: rapaz, pelo golpe ainda, rapaz, compramos um rádio bom danado para assistir as transmissões internacionais. Vou buscar o esquema. Quando ele veio com o esquema, era o tal esquema do tal rádio. Estava com as anotações minhas no esquema, umas observações que eu fiz, sem dizer nada com ele. Esse cara está em contato com esses camaradas, Partido Comunista Revolucionário. Quer dizer, eles tinham contato com ele porque a prova é que ele vendeu o rádio para eles.
Então aí eu cortei toda a minha atividade com esse camarada do PCBR. Eu digo, não quero conversar com ele mais, não vem mais aqui. Porque eu estou sabendo que está demonstrando que eles estão junto com esse camarada, se aproximando desse camarada. Esse camarada é secreto. Depois um dia ele chegou, esse Eric, chegou meio desanimado, triste. Eu não tinha até pena dele. O que é, Eric? Está tão triste. Rapaz, me aconteceu uma parada choca. Nunca tinha me acontecido. O que foi? Se olha, a gente que é policial, aí ele abriu o jogo. A gente que é policial, se o que ganha não dá para nossa despesa, então a gente é obrigado a fazer uns bicos. Olha os bicos que a gente faz. Uma carteira de identidade, uma folha corrida. É isso a nossa defesa para aumentar a nossa renda. E aí na Rua da Palma, no mês passado, um rapaz encontrou-se comigo e pediu para tirar uma carteira. Naquela época, se para conseguir isso, tinha que ser com relacionamento de militar ou de polícia para tirar uma carteira de identidade. Não era fácil não. E o camarada me pediu uma carteira de identidade. Aí eu tirei a carteira. Quando eu fui entregar, o camarada deu o endereço da firma que trabalhava, aí na Rua da Palma, no terceiro andar. E quando eu cheguei lá, o estabelecimento de importação e exportação de aparelhos científicos e industriais é do tio do Arraes, o homem que eu prendi ele de pijama em casa. E agora vim trazer uma carteirinha de identidade para receber um trocado do empregado dele. Se calcula, que humilhação, rapaz. Eu digo, mas isso faz parte da vida, né, rapaz? Mas a questão é a seguinte, rapaz, eu com tanta pompa, eu cheguei lá, prendi o homem na própria residência, de pijama. E eu sabia que era tio do Arraes. Quando eu chego aqui, o homem é dono de um estabelecimento miserável aí, e eu fui receber um trocadinho do empregado dele. Quer dizer, qual é a concepção que esse cidadão tem a meu respeito? Que você é um policial. E como policial não está em boa situação financeira. É isso que ele pode pensar. Eu pensaria da mesma maneira. Isso foi muito chocante para mim, muito chocante. Depois eu saí da oficina, esse camarada me perdeu de vista, né? Mas era um cara muito sutil, e prendeu muita gente aqui no estado. E ele era louco para transformar Alvo da Costa Lima em secretário da Segurança do Estado. E ele brigava contra... Tem um coronel aí que ele brigava muito com ele, porque o coronel foi quem assumiu. Ele queria Alvo da Costa Lima, era puxa-saco de Alvo da Costa Lima. Alvo da Costa Lima era torturador teórico, né? É ele quem dava o esquema das torturas para torturar os presos políticos. Chamava Alvinho, falar com Alvinho. E ele era louco para ver ele como secretário de Segurança do Estado. Eu nunca consegui. Tinha outros mais espertos do que ele. Então você vê as coisas às vezes como se mistura, né? E a gente não tem que ter muita habilidade, muito cuidado. O que denuncia essas pessoas, às vezes, é o comportamento. Por isso que eu dou muita importância, eu estou aqui com uma listagem, dou muita importância ao movimento de massa. Então, eu tenho uma listagem aqui de 27 pessoas que vamos reunir. Você tem um negócio aqui. Eu vou deixar aqui com vocês isso aqui é um manifesto com as comunidades do Conselho Popular do Rio Caxangá. Foi em 1995, assinado por mim. Está aqui as pessoas que assinaram e nosso ponto de vista que defendemos está aqui. Sim, então é isso aqui. Tem 27 pessoas
Todas essas 27 eu conheço a tendência deles, porque já passaram pelo movimento junto comigo. Uns estão ainda em atividade, outros estão fora. Mas a luta que eu tive junto a eles me deu possibilidade de conhecê-los, política e socialmente. Então tá aqui. Não me engano com nenhum. Tem gente boa e ruim aqui, e nela, tudo aqui. Está tudo convidado para um encontro no dia 14 de maio, na Escola Municipal da Iputinga, para reativar esse conselho e fazer possivelmente uma próxima eleição. E está aqui também quando foi formado esse Conselho Popular do Eixo Caxangá. Foi em 95. As comunidades, 9 comunidades que assinaram comigo esse manifesto. Então eles aqui, o nosso ponto de vista, que defender. Obrigado. Eu acho que tá bom, né? Acho que por hoje. O senhor quer terminar as últimas palavras aqui na entrevista? Não, a minha palavra é a seguinte, é que tudo isto que fizemos não era em troco de simplesmente uma agitação. Não, nós procurávamos uma coisa como beneficiar o povo, uma democracia, que o povo tivesse condições de conversar, de se obrigar, assim como nós fazemos hoje, que nós não tínhamos direito. Então toda a nossa luta, nós não somos fanáticos de luta, nós lutamos por necessidade. Quando não há a liberdade, nós temos que lutar. E a luta nem sempre é armada. É como disse o Vladimir Moraes na abertura do golpe, na queda do golpe. Enquanto os PCR defendiam uma saída armada, o Partido Comunista defendia uma saída institucional e foi o que foi vitorioso. Saída institucional e não armada. Porque armada nós não tínhamos condições. Hoje se mostrar com gesto, isso é minoria e o caminho era a derrota. Então nós defendemos e uma saída institucional foi o que foi vitorioso. Né? Eu tenho esse trabalho feito pelo Vladimir Moraes, outro feito também por, nem parece que tenha sido ele, o Roberto Freire. Roberto Freire, nosso avô, foi o cara que dividiu o partido em 2 pedaços. E ele diz também que o partidão foi o grande vilão que contribuiu muito para a queda da ditadura. Porque uma das coisas muito importantes para esse movimento armado é o apoio que se tem para eles. Quando esse povo resolve não apoiá-lo, eles enfraquecem. Então, e só se pode fazer isso com uma saída democrática de esclarecimento. Se não for assim, nós não chegamos a lugar nenhum. Outra coisa que muita gente se engana. Não é o partido quem faz a revolução. Quem faz a revolução é o povo. Agora o partido administra. Se não tem povo querendo revolução, você vai administrar o quê? Ninguém quer brigar, essa é a questão toda. Né? Ninguém. Então pronto, não tem liderança parlamentar também, porque é o seguinte, você vai administrar o quê? Então quem faz a revolução é o próprio povo. Agora, os partidos identificados administram aquilo ali. É como disse um líder chinês nos anos de 1956, não, 66, num congresso chinês, estou esquecido o nome dele. O discurso desse camarada foi publicado, acho que em 5 idiomas. Ele foi um delegado eleito para o Congresso chinês. Quando ele fez um questionamento sobre o papel do comunista. Ele dizia, o papel do comunista está junto com as massas trabalhadoras, junto com o povo, participando da sua dificuldade, das suas alegrias, das suas emoções, sejam essas qual for, desde que seja desejo do povo. Alegre quando eles estão alegres, triste quando eles estão tristes, preocupado quando eles estão também, mas esse aqui é o lugar do comunista, está sempre junto e procurando uma solução para os problemas que ele afeta. Este aqui é o lugar do comunista. Eu sigo cegamente esse roteiro. Então a gente não tem modelo de coisa para não. O problema, o modelo é o que se apresenta.
Agora, se a coisa é ruim, nós temos o direito de esclarecer. Nesse mundo de meu Deus, a gente encontra coisas que não pode lutar. Eu tenho um camarada, esse que eu falei agora há pouco nele, o Mário Valentim, ele falava com a gente sorrindo, ele era portuário, líder do sindicato portuário. Então ele dizia o seguinte, que a gente não tinha posição certa, se a posição era do povo, então ele falava com a gente sorrindo. Quando ele falava com o camarada, dizia, ô Valentim, eu achava que se o partido fizesse isso assim, assim, eu acho que a coisa funcionaria melhor. Aí ele sorrindo assim e dizia, rapaz, já houve gente que tentou, mas não deu certo. Mas quem sabe com o seu trabalho não é mais eficiente e vai dar certo. Vamos tocar a coisa para frente. Mas não desanimava o camarada, né? Quem sabe? Talvez o cara não é tão competente quanto você. Né? Vamos tocar a coisa para frente para ver se a coisa dá certo. Com fulano lá não deu. Quem sabe? Com você, por ser mais competente que ele, pode resolver o problema. Quer dizer, mas ele não desanimava o camarada, entendeu? Porque essas coisas, às vezes não dá certo, mas a gente erra junto com eles. Não deu certo, agora nós vamos voltar para ir para outro caminho. Que se não houver um esclarecimento, tem pessoas que só se esclarecem quando erra e quando sente o peso do erro. Quando não, ele continua achando que vai dar certo. E é por isso que hoje, modesta parte, muita gente corre atrás de mim, atrás de palestra. A Marcília está preparando lá uma festa na Rural para os alunos dela, e disse, eu quem vou ter que fazer a palestra para eles, né? Tá bem. Então, é uma espécie de convencimento que não é muito fácil. Não é muito fácil. E com essa luta política, às vezes nós temos muito inimigo infiltrado, né? Que já faz a coisa errada de propósito, né? Para prejudicar o processo de organização. Então é preciso que a gente tenha muita habilidade. Porque quando eu fui para o quarto exército, que eu fui chamado, quando ia ser processado ainda, no processo de 78, eu fui julgado, eu fui chamado pelo coronel Irã. Eu já falei. E na hora que eu estava sentado na sala, ia passar aquele grupo de rapazes, tudo de paletó, aqueles sapatos de cavalo de aço, né? Cabeleira, peruca de cabeleira comprida. Todo aquele pessoal era um grupo de militares que passava as noites nessas boates, nesses inferninhos aí, dançando junto com a juventude. Quer dizer, no mínimo para conversar com a juventude e descobrir o que estava acontecendo. Passou uns 5, tudo de paletó, o cara, o mundo danado, cabeleira no ombro, né? Cavalo, sapato de cavalo de aço, aquela roupa que a juventude estava usando na época de Roberto Carlos, né? Surgimento de Roberto Carlos. Quer dizer, aqueles pessoas eram militares. Quer dizer, a vida dele era na noite, durante a noite, eles banhar para identificar as pessoas e forjar subversão de mentira, somente para pegar as pessoas. As pessoas dizem, eles tinham, o exército tem escola de marxismo, ensinar o que era Marx a eles, para eles saber discutir com as pessoas. Aí eu disse, esse cara é muito bom, o cara entende de Marx. Mas não era, ele era simplesmente agente, ele fazia aqueles cursos para conquistar as pessoas. E nessa novela que está passando aí, estão vendo muito isso aí, camada, uma linguagem danada, mas é um secreto. Né? E o problema é que essa luta nossa tem um objetivo. O objetivo é a melhoria de condições de vida do povo. A valorização da mais-valia, né? Que antes de Karl Marx ninguém sabia o que era mais-valia. Hoje, depois dele, se sabe. Né? A mais-valia é a maneira de produção que o cara dá para o seu trabalho, sua força de trabalho. Quer dizer, quando ele diz que os comunistas querem tomar tudo do povo, não. O comunista quer o que é do povo que está sendo sorteado. Porque você não encontra em país nenhum do mundo uma riqueza que não seja produzida por baixos humanos e cérebros. E quem é que faz isso? É por acaso industrial? É o usineiro? É o senhor engenho? Não. Quem faz é um trabalhador. Agora, ele tira a maior parte para ele. Embora que aquele
fique a morrer de fome, mas ele não tem contemplação não. Se puder, ele tira tudo que o trabalhador produz e deixa ele sem nada. E aí a teoria de Marx descobriu que existe a mais-valia, é a maneira de produzir, que o camarada tem de produzir com seus próprios braços, com seu próprio cérebro. Mais alguma coisa? Se quiser falar mais alguma então, coisa. eu só quero parabenizar a equipe pelo seu trabalho, não é muito fácil. Esta é a mais importante entrevista que eu já dei na minha vida, entendeu? Pela educação de vocês, a dedicação, a maneira de tratar, né? Muito importante, entendeu? E é um interesse todo nosso de transmitir essas experiências para futuras gerações. Eu assisti certa vez como é o comportamento dos ex-pracinhas que brigaram no fronte de 1945 na queda de Hitler. Eu hoje não sei como é que está, porque muita coisa se modificou, mas naquela época estava o socialismo. Quando chegava o dia da queda de Hitler, eram convocados todos os ex-pracinhas, bem velhinho, 80, 90 anos, tá? Enfardado com as suas condecorações. Os colégios requisitavam. Tinha pracinha de dar 3 palestras por dia, uma de manhã, outra meio-dia e outra à noite, conforme a condição física dele. Então, como é que eles faziam? Pegavam os alunos, sentavam no jardim, no gramado, botavam uma cadeira bem confortável para que eles pracinha sentar e respondia as perguntas, dava a sua palestra, dava para os alunos o que foi, o que ele passou na guerra de 74, de 45, né, contra Hitler. E os alunos aí, jovens e rapazes, iam fazendo as perguntas e eles respondendo. Então ele passava 2, 3 horas fazendo perguntas. Isso era feito em todas as escolas soviéticas. Eles sempre requisitavam aqueles ex-pracinhas para transmitir a experiência que eles tiveram na guerra para aquela juventude. Quer dizer, era um aprendizado melhor do que o professor, entendeu? Ele via diretamente a figura que viveu o problema, que esteve dentro do problema. Que era uma situação dramática. A situação que o Exército Vermelho entrou dentro da Alemanha não foi brincadeira, não. Os 10 dias que abalaram o mundo. Eu li isso, por incrível que pareça, num livro de um padre. Padre de El Chantemburo. Um padre jornalista, escritor italiano. Foi escolhido pelo Papa João XXIII. Pio XII. Pio XII, que era reacionário, direitão. Se você vai para o fronte para trazer a verdade, tá certo? Preparou a mala e foi embora. Lá se engranjou-se com o Exército Vermelho, que foi o único exército que entrou na Alemanha, foi o Exército Vermelho. Aí conta um bocado de baboseira por aí, não deve dizer que tem valor, foi o Exército Vermelho. Porque a astúcia de Hitler, ele chegou a entrar no território soviético. Dentro de Stalingrado, já estava se ouvindo os estampidos dos canhões alemães, perto. Aí, isso foi reportagem do padre. O Stalin fez um comício na Praça Vermelha e prometeu, mudou o governo da sua sede e prometeu ao povo que dentro de 10 dias estaria abalando as ruas de Berlim. A rua de Berlim estaria sendo abalada pelos tanques soviéticos. E foi assim que você fez 10 dias, noite e dia, 7.000 tanques a jogar canhões dia e noite contra Berlim, e marchando. 920 cinegrafistas faziam essa cobertura. Só chegou lá para 200 e pouco, o resto morreu. E o padre Chantemburo ia no meio, fazendo as anotações. A paisana acompanhou o fronte e chegou lá, né? E fez toda uma reportagem. Ele fez uma reportagem na indústria nessa época soviética, só encontrou mulher trabalhando. Máquinas pesadas, torneiras, só mulher.
Aí ele perguntou, e os homens? Aí ele disse, os homens estão no fronte da guerra. E nós assumimos o lugar dele, com a fábrica no Pará. Tudo treinadas, tocando a fábrica para frente, torneira, mecânico, negociante, essa laje, essa coisa toda, porque os maridos estavam lá no fronte. Podiam voltar ou não. E morreu muita gente. Não tem uma família soviética que não tenha perdido um membro da família na guerra, Segunda Guerra Mundial. Esse padre chegou até Berlim, fez toda a reportagem, o livro dele tem escrito, o título é A União Soviética e a Nova Doutrina Cristã. Ele chegou lá e mostrou o Papa. O Papa leu e depois excomungou ele. Porque não era essa a verdade que o Papa queria. O Papa queria uma versão negativa. Ele não deu. Ele queria a verdade e levou a verdade, né? Contou a situação da população soviética, como é que via essa questão toda. Mas entrou dentro do fronte junto com os 7.000 tanques atirando dia e noite. E chegou lá 200 e poucos de 700 tanques que partiram, fazendo a filmagem. Tem um filme para isso, eu sou louco para assistir, mas não assisti ainda. Os 10 dias que abalaram o mundo. Aí não chegou lá inglês, nem francês, nem americano, não chegou ninguém, chegou o Jéssica Ferreira sozinho. E o padre disse por quê no livro. Porque eles eram contra o Estado socialista. Então estava mais fácil deles baterem palma para Hitler do que para Stalin. Entendeu? Porque o regime stalinista, o regime proletário, era contra a soberania capitalista. Era mais fácil eles se dar bem com Hitler do que com Stalin. Então por isso eles fizeram corpo mole. Eles estavam torcendo para a derrota do Exército Vermelho para que Hitler sobrevivesse. Como ele não sobreviveu, eles se encostaram depois. Isso é uma história atrás da outra, cada coisa complicada. Você vê que depois da guerra, os americanos bombardearam, quer dizer, voltaram de aviões de guerra, de armamento, de canhão, de até a Rússia, né, para vender. Estava tudo estocado. E quando foram receber, os Estados Unidos pagam. Por que eles não pagam? Porque o meu que foi perdido, quem é que vai pagar o nosso? Eu pago o seu, e quem é que paga o meu? A moça não foi utilizado na guerra. Faça de conta que utilizou, faça de conta que foi destruído. Nem devolveu, nem pagou. Aí veio a Guerra da Coreia. Aí surgiu uma denúncia na ONU que a Rússia estava mandando armamento para a Guerra da Coreia, porque eles eram contra, né? Aquela Coreia do Norte, que eles não tinham nada, aquilo era um bocado de pessoas de esquerda que militavam dentro da Coreia. Hoje eles têm metade da Coreia, a Coreia do Norte, né? Conquistaram alguma coisa. E aí eles denunciaram que a Rússia estava mandando armamento para ajudar os esquerdistas da Coreia. Aí foi feito organizada uma comissão e foi para lá examinar. Aí pegou os fuzis, as balas que estavam sendo usadas. Aí chegou na Rússia, tudo norte-americana. Bala USA, metralhadora, fuzil, todo na Rússia. Como é que fica isso aqui? O americano ficou entupido, sem poder responder. Quer dizer, foi mesmo a Rússia que mandou, mas o material não foi americano. Como é que foi parar isso aqui? Quer dizer, foi na Segunda Guerra Mundial que ele mandou para lá, para vender. O Stalin não ficou com o material e não pagou. Aí mandou para a Coreia. Mas não, todo o material era de fabricação norte-americana. Aí eles preferiram se calar. Então são comentários que você dificilmente vê. Eu assisti a Central de Moscou, hoje eu não sei como é que ela está. Mas ela tinha 4 transmissores, transmitia todas as noites, das 8 às 10. 25, 31, 41 e 52 metros. 4 transmissores transmitindo. Um português tão claro como a gente. Todas as notícias do mundo. Tinha coisa que acontecia aqui no interior de Pernambuco. Prisão de camponeses, que a gente via pela Rádio Central de Moscou e pela BBC de Londres. De noite. Acontecia as prisões. De manhã, de noite estava na BBC Londres, na Rádio Central de Moscou, a notícia. Presa em Pernambuco, todos os camponeses que iam ser assim pelo exército. Tá. Porque as rádios daqui estavam tudo brecadas. Era ordem de não dizer nada. Mas a turma pegava a reportagem e mudava para a BBC e para a Central de Moscou. De noite a gente pegava e estava lá a notícia. E é assim, a vida da gente é meio cheia de
controvérsias, marchas e contramarchas. Mas, apesar da minha luta, nunca pensei chegar aos 40, cheguei aos 81, com 60 anos de lutas. E não estou disposto ainda a guardar a bandeira. Seu José, muito obrigado em nome do projeto. Eu quero agradecer muito. É uma satisfação nossa vocês nos entrevistar. Porque tem tanto, eu trabalho com um professor na prefeitura, começo a conversar e fica parado assim. Isso eu queria tanto isso escrito para dizer para meus alunos não sabem disso, eu nem sei informar, senhor Maria. Onde é que você viu isso? Não, eu vivi isso, eu queria tanto isso colocado no papel, eu queria ler para meus alunos. Essa coisa, como é importante isso que você fala, certo? Eu digo, mas infelizmente é assim, compreende, professor? Tá bom. Mas é isso a coisa, quer dizer, para a União Soviética, no setor da educação, ela fazia isso, lutava a vítima que foi do front para conversar com o próprio aluno. Então não precisava ler nada, o próprio ex-personagem explicava tudo. Ok, muito obrigado. Deixa eu parar aqui.